Fala galera, sou Darlieudo, trabalho com salgado há um bom tempo já. Fui muito ajudado no começo pelos vídeos do YouTube, via muito vídeo e depois de tanto tempo fazendo salgado eu resolvi gravar alguns vídeos que pode vir ajudar alguém. Passar um pouco do que eu aprendi durante esse longo tempo. Não aprendi muito, mas eu acredito que o pouco que eu tiver aprendido, se eu repassar aqui, eu acredito que vai ajudar algumas pessoas, sem dúvida. Esse aqui é o meu salgado, a minha bolinha de queijo. É a bolinha que eu vou falar aqui agora, nesse momento. Existem pessoas que criticam muito o fato da gente vender salgado barato. Tem pessoas que chegam até a agredir, assim, alguns comentários chegam até a agredir a pessoa em si. E na verdade, para a gente vender um salgado barato ou caro, existe toda uma estratégia em volta disso. Não é apenas fazer o salgado e decidir, esse salgado eu vou vender barato ou aquele salgado eu vou vender caro. Não é isso. Existem algumas estratégias para que isso venha a ser possível. Eu vou passar, que eu não sei muito, mas o pouco que eu sei sobre estratégia para isso vir a acontecer. Primeira estratégia é estratégia de produção. Para você, antes de você decidir se vai vender um salgado caro ou barato, você tem que fazer uma estratégia de produção. A estratégia de produção, eu divido ela em 3 pontos. Primeiro ponto, insumos. Insumos, o material que você vai usar para fazer essa produção. Você tem que ser bem criterioso na hora de procurar esses insumos. Por quê? Não é porque o salgado é barato que você vai usar os piores insumos do mercado. Não é porque o salgado é caro que você vai comprar o produto mais caro do mercado. Não, você tem que procurar um produto bom, de boa qualidade, porém com preços acessíveis. Você tem que procurar o melhor preço possível, para poder comprar esses insumos, para que o seu salgado venha a ficar bom, um salgado de muita qualidade, porém sem um custo tão alto. Então, primeiro ponto, é procurar preço, procurar um produto bom que tem um preço bom também para ser comprado. Você, ainda em insumos, você pode fazer combinações. Eu, por exemplo, tem alguns tipos de salgados que você pode vender barato. Tipo, qual? O famoso salgado misto. Se você vai comprar uma pizza, a mista é mais barato. Se você vai comprar um hambúrguer, o misto quente é o mais barato. Quer dizer, o salgado misto é o mais barato porque combina um recheio mais caro, que é o queijo, com um recheio mais barato, que é o presunto. Porque presunto, tem presunto caro, mas a maioria dos presuntos você consegue encontrar um presunto bom com preço bom também. Então, eu aqui na minha região, por exemplo, eu encontro um presunto bom, delicioso, de R$10 o quilo. Aí eu pego essa mistura aqui, cobertura cremosa, requeijão. Um pacote desse aqui com 1.800, ele custa R$16, então 1 quilo sai menos de 10 também. Se eu juntar 1 quilo disso daqui, 1 quilo de presunto, que os dois são 10, mais 1 quilo de queijo de R$35, eu vou ter 3 quilos de recheios por menos de R$20. Entendeu? 3 quilos de recheio por menos de R$20, porque os 3 juntos dá 55. Então aí eu vou conseguir uma combinação para fazer um salgado bem barato, que eu possa vender um salgado gostoso, porém barato. A bolinha de queijo também. Essa bolinha de queijo que eu abri para vocês aqui, que já esfriou e mesmo assim continua bem, ela vai esticar, quer ver? Eu falo sem medo, entendeu? Vai esticar.
porque o recheio que está aqui dentro é bom. Porém, você pode ter um recheio bom, barato, na bolinha de queijo. Se você botar na sua máquina de salgado 1 kg de mussarela, obviamente você vai ter um recheio de R$ 35,00 o quilo do recheio. Um recheio de muita qualidade, que você vai poder, né, vender no preço bem bom. Mas se você pegar o quilo de mussarela de R$ 35,00, juntar com essa mistura cremosa, sabor requeijão, você vai ter 2 kg, você bota 1 kg do queijo, que é exatamente o recheio que está nessa bolinha que ele está esticando depois de fria. Você vai pegar 1 kg de queijo e 1 kg dessa mistura, né, desse catupiry aqui, vai dar 2 kg de recheio. 35 por R$ 45,00, entendeu? Pouco mais de R$ 20,00 1 kg do seu recheio. Então você vai conseguir um salgado em conta também com esse recheio, com o queijo misturado com catupiry. Dá exatamente essa textura que eu mostrei aqui a vocês, entendeu? Do recheio. O segundo ponto da estratégia de produção para você conseguir vender um salgado em conta, barato ou caro, é a massa. Amigo, você pode fazer uma massa básica e ficar deliciosa, ficar muito gostosa mesmo. Meus clientes adoram minha massa, é exatamente essa massa aqui. O que eu uso na minha massa? Eu uso para cada quilo de farinha, eu uso 1,5 kg de água, eu uso 100 gramas de gordura. No meu caso eu coloco 50 gramas de óleo de soja e 50 gramas de margarina. Aí eu coloco 10 gramas de coloral, coloco 10 gramas de caldo de quinó, que eu coloco aquela pedazinha Maggi, entendeu? E coloco 15 gramas de sal. Essa é a minha massa do meu salgado. Se você quiser vender ele caro, você pode adicionar 300 gramas de batata nessa massa. Você pode, no lugar da água, colocar o caldo do cozimento, mas aí você vai ter que temperar o frango. Aí vai ser um custo a mais, porque o meu frango, eu não tempero ele no cozimento, eu tempero ele no trituramento. Entendeu? Eu faço um refogado e tempero ele na hora de triturar. Aí se você for usar o caldo do cozimento para fazer a massa, você vai ter que temperar. Aí é um custo a mais, entendeu? Você pode fazer com caldo do cozimento, você pode botar leite na massa, ao invés dessa água você trocar por leite. Então você vai ter um salgado mais sofisticado, um salgado, né, que você vai poder vender mais caro. Porém, essa massa básica que eu falei, eu vou deixar na descrição do vídeo a receita da massa básica, já é perfeita, já é uma massa muito boa. Assim você vai conseguir vender um salgado caro ou barato, com estratégia de produção. O terceiro ponto, produtividade. Para você conseguir vender um salgado barato, você tem que usar toda essa estratégia, né? E também fazer uma grande quantidade, porque o lucro é pequeno. Então você tem que fazer uma quantidade de salgado muito grande, vender, pouca margem de erro, entendeu? Então essa é a estratégia de produção, né, que eu faço para conseguir vender meu salgado barato. Mas existe também a segunda estratégia, aí a estratégia de venda. Estratégia de venda. Essa estratégia de venda, ela é dividida, né, em dois métodos. O método, como eu falei, o método de vender barato e o método de vender caro. Esse método depende muito, né, vamos dizer aqui, você vai escolher o método de vender barato, né, nessa estratégia de venda. Pronto. Você tem que aplicar tudo que você aprendeu na estratégia de produção. Se você não aplicar, você não consegue um salgado que você possa vender barato. E ainda agregar muita divulgação, porque você tem que vender muito, né? E o método de vender caro, né, nessa estratégia de venda,
Aí pronto, aí depende muito também, além de tudo o que eu falei no método de produção, você tem que aplicar um terceiro método que a gente não está falando aqui nesse vídeo, que é o método que é a terceira estratégia. Tem que usar a terceira estratégia, né? Que a gente não está falando nesse vídeo aqui. A terceira estratégia é a estratégia de marketing, porque para você conseguir vender um salgado caro, né, você tem que fazer o cliente desejar ele. Você tem que despertar o interesse do cliente sobre aquele produto. Aí, às vezes, quando você faz o cliente desejar ele, né, com muita estratégia de marketing, né, aí você consegue vender um salgado pelo preço, às vezes, que você quiser, né? Você bota um preço bem bom e mesmo assim o cliente vai pagar, porque você usou uma estratégia, né, que é a estratégia de marketing, você vendeu bem o seu produto, a imagem do seu produto, você despertou aquele desejo, aquele interesse daquele cliente, entendeu? Além de você já ter aplicado a primeira estratégia, né? Porque a primeira estratégia, que é a estratégia de produção, lá você viu que tem como você fazer um salgado que fique bom, porém com preço bem mais razoável, e também você pode agregar aquela outra parte lá e fazer um salgado bem, assim, teoricamente bem melhor, mas que na verdade nenhum dos dois é ruim, entendeu? E é isso, né, que eu queria passar para vocês. Eu vou sempre estar postando alguma coisa assim. Não sei muito, mas o pouco que eu souber eu vou tentar passar, né, para todos vocês. Se vocês puderem seguir, deixar o joinha de vocês, compartilhar, eu agradeço muito mesmo. E vai incentivar para que em outros vídeos a gente sempre esteja passando mais dicas. Ok? Obrigado a todos e até mais. Até a próxima.